O AP301. Sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota. Acorda, menina, porque hoje tem receita. Podcast especial com o chefe João Fernandes. Olá. Diretamente desse cenário incrível aqui no Senhor do Is, sertão nordestino, né, amigo? Sim. Ele montou aqui no quintal da hamburgueria, né? Isso. Esse sertão pra gente se sentir mesmo lá no local comendo esse sanduíche que a gente vai experimentar hoje. Isso. E tem muita história, né, nessa receita. Tem muita bastante emoção, muito coração, né? E é que eu falo. Ele fez essa promessa pra gente e cumpriu. E hoje a gente está aqui pela primeira vez, né, com um episódio especial. E fala um pouquinho do que você vai fazer pra gente hoje. Eu vou ensinar a receita do hambúrguer de carne seca, que é uma das receitas que eu fiz no sertão nordestino. Essa receita, particularmente, foi criada em Canudos, no sertão da Bahia, mas eu já fiz outras viagens para o sertão também, de Sergipe, sertão da Paraíba. Mas essa aqui, para a gente comemorar esse Dia Mundial do Hambúrguer, vou fazer um hambúrguer de carne seca e aqui com esse cenário aqui ao fundo. É dia 28 de maio, Dia Mundial do Hambúrguer. Por isso que a gente já está aqui nessa edição especial. Episódio especial, com muita história, tem muita emoção, porque essa receita é uma homenagem, né, que o chefe João Fernandes fez para o povo nordestino e que é um sucesso aqui também, né? Esse é um dos mais pedidos aqui na hamburgueria. Então, antes da gente começar a receita, vamos fazer aquele brinde, Vamos. né, para a gente começar com o pé direito, a nossa. E ao hambúrguer. Isso, e ao hambúrguer, né? Celebrando o Dia Hambúrguer. Mundial do Hambúrguer. Vamos lá, agora é com você. A gente está sentindo a própria Ana Maria Braga, né? Não, Porque então, é o programa de receita. Por que ao- carne seca? É o principal prato do sertanejo? O que acontece? Nas regiões mais afastadas, no interior mesmo dos estados onde tem o sertão, na maioria das vezes eles não têm acesso à eletricidade, eles não têm a luz lá. Então eles não têm como conservar a carne. Então a carne passa por um processo de salga e fica descansando para desidratar e dessa maneira ela conserva por mais tempo. Aham. Então eles fazem isso para poder conservar e ir consumindo a carne aos poucos. Então esse processo foi feito exatamente para isso, para conservação da carne. E lá eles usam a carne de bode, a carne de boi. Então tem todo um processo que eles fazem essa salga. Então aqui, para eu já mostrar para vocês como é que eu fiz, você tem que dessalgar a carne para poder usar. Então eu dessalguei a carne, metade, eu dividi a porção em duas partes. Eu estou aqui com 1 quilo de carne, metade eu só dessalguei em água fria e moí. E a outra metade eu cozinhei para fazer ela desfiada. Então, o interessante dessa receita é que é um hambúrguer 100% de carne seca e com a carne desfiada, a gente sente aquela característica Da dos carne pratos de seca. carne sabor seca. peculiar de lá, Isso, né? exatamente. E aqui eu vou fazer um creme de abóbora, porque lá é o jabá com jerimum que eles comem lá. Então eu vou fazer um purê, um creme de abóbora e o queijo de coalho também para fechar a receita. A carne de sol é a mesma coisa que a carne seca ou não? Não, a gente tem os 3 tipos: a carne seca, a Charque, carne de né? sol e o charque. Muda a quantidade de sal e a maneira que ela é Preparada. desidratada. Então a carne de sol, na verdade, ela tem esse nome, mas na verdade ela fica descansando durante a noite, no sereno até. E a quantidade de sal vai fazer a diferença e isso interfere também na durabilidade. O charque, por exemplo, que tem menos sal, ele dura menos. Mas pelo nome eu achava que ele seria mais sal. Então, assim, tem essa diferença e a maneira também com que a carne descansa para ir desidratando. O tempo de desidratação também muda entre um e outro. Só lembrando, né, para quem estiver assistindo e ouvindo, nós estamos aqui numa área externa, tá? Então, durante todo o programa, vocês vão ouvir alguns barulhos de veículos passando, porque a gente está aqui no jardim, né, do restaurante, da hamburgueria. Aqui então, em Penedo. É ao vivo, aqui, gravação ao vivo. Então vocês vão ter essas interferências aí, mas que não vão atrapalhar em nada, né? Não, porque o importante vai ser
o bate-papo, o Isso aí. conteúdo e o hambúrguer. Com Isso aí. certeza. Então vamos lá pôr a mão na massa. Vamos Na verdade, começar? o chefe vai pôr a mão na massa, a gente só vai Vai acompanhar. admirar o trabalho. só. Ansioso para poder degustar essa receita. Eu tive lá no AP301, foi um bate-papo muito bacana. E a gente falou bastante sobre o meu trabalho, sobre o projeto. Mas hoje eu vou querer começar com um pouquinho diferente. Eu quero que vocês falem para o pessoal como que começou essa ideia do AP. Vocês vão ver, eles têm o canal no YouTube e também o podcast nas principais plataformas. Sim. Então a gente está aqui também com um equipamento de áudio. Fala para mim um pouquinho como é que começou essa ideia do AP301. Então, eu e minha mulher, a Luana, que fica atrás das câmeras ali, a gente comprou um apartamento, 301, Sim. e ela quis mostrar para o pessoal como estava o andamento da obra, como até agora, depois que a gente mudou, quando você compra um armário, as dificuldades, os problemas que dão, principalmente. E ela montou esse Instagram que foi indo muito bem. E eu sempre quis montar um podcast, mas faltava uma oportunidade, faltava alguma coisa. Aí convidei o Edu aceitou. Na hora que Eu a não gente... gosto muito de aparecer. Não, mas, nem um assim, pela amizade eu fui. Aí a gente ficou ali, qual vai ser o nome do podcast? Pensamos em 301. A gente tentou linkar com o AP mesmo, mas de outra maneira. Até que a Luana falou assim, pô, meu Instagram ele é amplo, ele mostra a obra, mostra tudo. E o nosso podcast, a gente recebe pessoas no AP301. Por que não integrar os dois? Aí a gente manteve o nome, o AP301 para o podcast também. E a ideia é um bate-papo com assuntos variados. Sem roteiro. Por exemplo, você foi lá, a gente conversou sobre hambúrguer, mas se o papo começasse a mudar de tema, não teria problema, entendeu? É para onde o papo vai indo, a gente só inicia ali, né, Edu? Isso. E Pra a onde ideia é a vai? gente receber convidados que tenham histórias interessantes e histórias inspiradoras, porque às vezes a pessoa tem um conteúdo, tem uma bagagem muito grande e que pode servir de inspiração para as pessoas e também acaba sendo cultura, entretenimento, né? Igual a sua visita lá gerou muita interação. Muito. Né? Eu Muitas fiquei feliz pessoas com isso. que às vezes não conheciam passaram a conhecer a história, né, do projeto Viajando no Mundo Brasileiro. Então, assim, isso aí foi muito incrível para a gente. Um né? amigo meu, o Caleb, que ele vai até nos visitar também, vai fazer parte de um episódio, ele falou que ficou com água na boca só de escutar o nosso podcast com você. É uma variedade que até a gente nem conhecia que tinha, né? Exatamente. A questão de ter história para contar, o que eu trago para as receitas dos hambúrgueres, são as experiências que eu tenho nas viagens. Então, assim, eu viajo, eu aprendo o prato típico na região, com os cozinheiros locais, com os próprios moradores que eu faço amizade. Então, essa bagagem, isso transformado isso na receita, no hambúrguer, que eu sempre faço um hambúrguer inspirado num prato típico da região, essa experiência, ela agrega muito, tanto na maneira que eu preparo o hambúrguer depois, e para a pessoa que está comendo esse hambúrguer também, ela sabe que tem toda uma história cultural envolvida, né? Então, acho que isso é bem bacana. Mas você já viaja para o local com o hambúrguer em mente? Já, normalmente, antes das viagens, eu já fiz os testes. Eu já estudei sobre a culinária local. Todo um processo de pesquisa. Isso, tem todo um processo de pesquisa. Mas E você... eu faço os testes para poder já saber o que eu vou fazer. Mas o que acontece? Quando eu chego no local, eu me deparo com uma cultura muito intensa, que às vezes a gente não encontra em pesquisas, que é só ali na vivência do dia a dia. E já aconteceu algumas receitas de surgirem lá na hora. Desafios. Porque eu percebo e falo assim, poxa, mas eles usam tal ingrediente aqui, eu não tinha visto isso antes. E ali tem uma adaptação e tal. E então, até as pessoas lançam para você os desafios lá, né? Lançam. Inclusive, nessa última viagem que eu fiz para o Mato Grosso, a gente fez uma expedição. O que está bem bacana é que o projeto está tomando uma proporção bem bacana e já está virando assim, uma expedição na região que eu visito. E eu tive no Pantanal, entre outros lugares também. Vocês vão ver, confere lá no canal, o vídeo no Mato Grosso, que eu fiz um hambúrguer
de pintado, inspirado na mojica de pintado. Já está disponível, já? Já está no canal. Então, confira. E lá, o que aconteceu? Lá no Pantanal, eles consomem muito caldo de piranha. E me desafiaram a criar um hambúrguer com a carne de piranha. O pescador saiu na hora, já trouxe a piranha ali fresca. E a gente fez a receita, eu criei, desenvolvi ali na hora. E entrou como um vídeo bônus, que esse vídeo ainda vai para o canal. Então, além do vídeo de pintado, vai entrar um vídeo de carne de piranha também, que eu criei lá na hora. Nossa, a gente está curioso. Não vou perguntar se ficou bom, como é que foi. A gente vai descobrir em breve. A gente vai esperar sair, né, esse bônus para a gente conferir, mas enfim, é algo inusitado também, né? Você acha que tudo pode virar hambúrguer? Olha, eu costumo brincar que se é de comer, dá para fazer hambúrguer. Eu vou até deixar aqui, vou até dar uma informação que eu acho que é interessante. Na verdade, quando a gente fala hambúrguer, a definição de hambúrguer é a carne bovina moída, triturada, né? Um bolinho de carne moída, triturada, que isso foi transformado num sanduíche. O hambúrguer, na verdade, ele não é pronto. É só quando a gente fala da carne. A carne é o hambúrguer. Então, hoje, se a gente for falar assim, a definição exata do hambúrguer é essa. Então, quando eu faço um hambúrguer de pintado, um hambúrguer, como eu já fiz, com pinhão, com frango, com pequi. Fez de caranguejo, né? De caranguejo e pirarucu. Quando eu faço essas outras receitas, se a gente for levar ao pé da letra, não seria. O que está no dicionário, então não seria hambúrguer. Mas hoje a gente conhece o sanduíche da maneira que ele é preparado como um hambúrguer. Então, assim, eu coloco isso sem problema nenhum. Eu faço um hambúrguer de pirarucu, um hambúrguer de caranguejo, de frango com pequi, que são sanduíches que remetem a essa ideia do hambúrguer de carne, que tudo partiu do hambúrguer de carne, que, na verdade, o hambúrguer ele foi criado na Alemanha. Ele foi ali há muitos anos, isso com os povos mongóis. Eles transportavam a carne nas suas expedições ali, eles transportavam a carne debaixo das selas do cavalo. Dessa forma, ele conservava a carne com o sal do animal, a gente falou da carne do suor. Isso, assim, pra gente hoje não é nem um pouco apetitoso. Mas a carne ali ia salgando e ia triturando. E eles consumiam isso com bolinhos de carne. Na época da evolução industrial nos Estados Unidos, foram muitos imigrantes e chegaram nos Estados Unidos imigrantes alemães e levaram com eles essa tradição de comer o hambúrguer. E os navios partiam do porto de Hamburgo, na Alemanha, e chegavam nos Estados Unidos. Eles transportavam também, durante a viagem, que demorava semanas, meses, eles levavam a carne em caixas e tudo, iam consumindo também durante a viagem. E por ser uma alimentação muito rápida, quando eles chegaram com essa ideia nos Estados Unidos, era um alimento muito barato, que era usado carne de baixa qualidade, e era muito barato e rápido. Então, os marinheiros consumiam, os trabalhadores das indústrias consumiam isso. Um alimento popular mesmo. Exatamente, e popularizou. E o americano, como tem a visão comercial e capitalista de tudo, eles viram ali um nicho de mercado, de negócio. Comida rápida. Exatamente. E algo saboroso e que fez um sucesso. E aí vieram os fast foods, que foi o que ajudou a popularizar o hambúrguer no mundo inteiro. Mas então, o nome é por causa de vídeo de hambúrguer. Por causa de vídeo de hambúrguer. Tá chegando o hambúrguer, devia ser algum termo já e aí os alemães de Hamburgo que levaram isso para lá. Por ter tomado conta do mundo inteiro através dos fast foods, quem levou a fama e quem popularizou foram os americanos. E hoje o hambúrguer está no mundo inteiro e nos dá a possibilidade de criar, de brincar, porque eu acho que a cozinha é isso, é uma grande brincadeira e um grande laboratório também. A gastronomia ela é muito rica, né? Um pouco disso que você falou de levar a fama é o espaguete lá, o macarrão. Todo mundo acha que é da Itália, é da China. É da China. Então tem essa questão, né, da popularização, né? Então você vê que o chefe João Fernandes é cultura, né? É cultura. No episódio lá do AP, você falou a história do nome sanduíche, né? Da onde veio. Isso. E por que sanduíche. E agora enriquecendo a gente também, né? Com esse
conteúdo sobre o hambúrguer no Dia Mundial do Hambúrguer. Isso. E aí, assim, Ele passou um desafio pra gente, mas a gente pode passar pra galera pode também. também. Se alguém souber o porquê que dia 28 de maio é Dia pois Mundial é. do Hambúrguer, A gente tentou escreve aí pra pesquisar, a gente não achou. Escreve aí né? Nos comentários. nos comentários aí pra né? gente. Enfim, que a gente vai ficar muito feliz com essa... Só para eu passar aqui. Isso, o que você já fez aqui? Então, eu coloquei um alho aqui, tô com um alho, Cheirosíssimo. um alho torrado aqui, com a abóbora que já estava cozida e eu só amassei, que a gente vai fazer um purê aqui com essa abóbora. E aí, assim, você refogou o alinho com óleo. Isso, com óleo. Aí aqui vai entrar depois um pouquinho de sal. O sal a gosto. Eu não ponho muito sal aqui, porque a carne seca ela já tem o sabor. Mesmo a gente dessalgando, ela já tem um sabor, um sal já mais acentuado. E ele que tem que ser, a predominância do sabor é a carne, né? Exatamente. E aí eu tô vendo que você nem tá botando muita especiaria, mesmo refogando só com o alinho para dar... Só para dar um temperinho, um gostinho de comida caseira, porque como os hambúrgueres eles são inspirados em pratos típicos, tem aquela característica da comida caseira, né? E aí, como você está fazendo, eu queria só, até para quem não assistiu, porque eu vejo você falando com tanto carinho, né? Dessa receita. Deixa eu trocar meu copo aqui, que caiu uma uma música. A gente está ao ar livre, não vai ter jeito. Eu queria que você revisitasse essa história, né? Que você viveu lá no sertão, né, da Bahia, né? Onde você esteve o lá. porquê foi para lá. E o porquê foi para lá e como que foi conhecer, né? A história daquela família que te acolheu e para quem você fez a receita. Quando eu comecei o projeto já vai fazer 5 anos. Já tem 5 anos que eu tô viajando no hambúrguer brasileiro. Viajando no hambúrguer brasileiro e já visitei 18 estados. Quando eu comecei o projeto, eu tinha, não sei de onde que veio esse encantamento que eu tenho pelo sertão. Então eu sabia que eu ia visitar o sertão, que eu queria um destino para conhecer essa cultura, conhecer essa realidade e a culinária de lá. Eu escolhi Canudos, no sertão da Bahia, que eu nas pesquisas eu vi que era uma região bem isolada e com um cenário bem característico, com as características do sertão bem definidas. E fiz um planejamento. Porque quando a gente pensa em sertão, o cenário é o que tem lá, né? Exatamente. E eu queria mesmo mostrar o porquê do uso da carne seca, mas isso lá, realmente na cultura. Porque como o nosso país é muito grande, a gente às vezes tem uma ideia e um conhecimento superficial das culturas regionais. Então eu falei assim, poxa, eu quero conhecer esse cenário, essa cultura. Em loco mesmo. Em loco. Viajei sozinho, foram 1.500 quilômetros que eu rodei no sertão da Bahia. Você foi de avião até Salvador? Eu fui até Salvador. De Salvador eu aluguei um carro e segui sozinho. Passei por Feira de Santana, ali já no Mercadão, você já começa a ter o contato com a energia cultura, das pessoas, a culinária, a carne de bode, a buchada. E a cabeça já fica pipocando de ideia. Né? E eu tive lá numa época que não chovia há 2 anos. Então, assim, aquele cenário de seca, de miséria, de dificuldade, a gente vê isso realmente. Só que o que me encantou muito foi a alegria do povo. O brasileiro é receptivo, né? E assim, com toda a dificuldade que eles enfrentam lá, eles têm um amor muito grande pelo sertão. E realmente, mesmo sendo uma paisagem dura, a seca árida, castiga, né? Muito, só que eles têm um carinho, assim, é muito bonito de ver. Não e é uma lição né? de vida. E eles compartilham o pouco que tem, né? Que eles não sabiam que ia receber visita. Não, eu pego o carro e eu vou andando. Quando eu descobri, assim, cheguei numa propriedade, no meio do nada, no meio do sertão, e pedi licença, pedi licença para entrar, para poder gravar, usar a cozinha e tal. E a senhora, ela tinha ali um pedaço de carne seca, que eles já tinham preparado.
Então eu mostrei realmente a realidade da cultura, Deles, desse hábito, né? Você fez com a carne seca raiz lá, né? Então assim, e a receptividade é muito bacana. Como você falou, eles oferecem o pouco que eles têm, eles abrem a porta da casa. E eu tive a oportunidade de fazer a receita na cozinha deles, no fogão a lenha. Imagina na cabeça deles, é um cara do nada para fazer usar a nossa cozinha e criar a receita. E criar uma receita. E aí, quando as pessoas elas experimentam essa receita, como que é a reação delas? Porque que lá você já teve de feedback? Lá eles não devem estar acostumados a comer É, nenhum pois hambúrguer, é. por exemplo. Você vai ter o nosso, mas é interessante a gente saber, porque quando você está se alimentando, você tem uma experiência, sente emoções, enfim, que é um sabor que a gente não vê, né, comum, né, carne seca. E como é que é esse retorno que as pessoas passam? Então, os clientes eles têm a possibilidade de viajar pelos sabores. Uhum. Então, o que acontece aqui? Duas situações. Eu atendo, como a gente está numa região turística, a Peneda é uma região turística, então eu também recebo, às vezes, pessoas da região que eu já visitei, então elas se identificam com os sabores e com os ingredientes. Por exemplo, o hambúrguer de pirarucu, já teve gente aqui de Belém do Pará que comeu o hambúrguer de pirarucu e já fazia anos que não comia o peixe. Então, tem essa questão Mas de volta à minha terra. A memória afetiva ali. Então, assim, das pessoas que já conhecem ou a região ou o prato. E para quem não conhece, eu dou essa possibilidade da pessoa poder experimentar como é que é um pirarucu, é o peixe da Amazônia, e a gente está aqui no Sudeste, a gente tem a possibilidade de experimentar. O pequi, que é de Goiás. Então, assim, a possibilidade realmente de entrar e conhecer um pouquinho da cultura através dos sabores. Eu acho aqui é através dos sabores e também através do visual, né? Também. Agora, na verdade, o que eu estou buscando é trazer um pouquinho da experiência das viagens para o cliente também vivenciar isso, para as pessoas que visitam a hamburgueria vivenciarem isso, entender. Eu já tive, sim, situações das pessoas se emocionarem aqui, porque os avós moravam em casa de pau a pique, ou os pais, ou cresceu. Então, assim, eu ouço muitas histórias, então é muito gostoso, porque não é simplesmente você sair de casa, sentar aqui para comer um hambúrguer. Tem todo um envolvimento. Atmosfera. A gente chegou aqui e bateu o olho nesse cenário. Esse é um dos cenários, porque do outro lado ali, né, tá em construção. Isso, né, tá em fase de acabamento. E é o sul. Isso, para a gente poder homenagear um pouquinho de cada. Vai faltar espaço, vai faltar o jardim. Vai. O Brasil é muito grande. Mas aí eu tenho a representação do sertão aqui, do sertão nordestino, e ali do outro lado eu estou fazendo uma vila que representa o sul do Brasil. Então a gente tem essa mistura de culturas, né? Porque a gente tem algumas culturas que são nossas, principalmente as que vêm de descendência indígena. No norte a gente tem muito isso por conta da Amazônia, então a gente usa muito os ingredientes da Amazônia, da cultura indígena. E a gente tem, como a gente foi colonizado e por várias culturas, a gente tem no sul uma influência muito grande, alemã, italiana. Então, isso tudo misturou com a cultura que a gente tinha, com mais a cultura escrava, que a gente também herdou um pouco disso. Então, assim, a culinária brasileira, por ser um país mix, né? muito grande... É um blend. É muito. E é um contraste bacana de ver, porque nós estamos em Penedo, né? E tem toda a cultura finlandesa aqui. Também. E o Nordeste, aqui o Sul representado aqui. Daqui a pouco, em breve, o Parque Temático. Daqui a pouco, em breve, a gente vai fazer um mini Brasil. Não tem um mini mundo? Um mini Brasil. Mini Brasil. Ideia, porque a gente conversou sobre isso lá no podcast. Seu espírito de empreendedor, né? Porque além de você ter essa oferta gastronômica, você também está ofertando experiência para as pessoas que vêm aqui, né? Também. Então, isso é questão da visão. Então, o legal de você é que você consegue associar isso. Não é só o sabor, as sensações, as emoções. A visão. Né? Eu vejo muito você trazendo isso para o seu trabalho. Tudo que você faz, você coloca muito coração e tem essa visão, né? Eu coloco porque, assim, eu me considero assim, muito privilegiado e eu agradeço muito. Eu gosto de fazer todo o processo. Então, tem a pesquisa,
tem a viagem, tem a criação dos hambúrgueres, tem aqui os processos da hamburgueria, que eu também faço questão de fazer. Na cozinha sou eu que fico, então o cliente que vem aqui, ele sabe que sou eu que estou preparando o hambúrguer dele. Então, cozinhar, a ideia que eu tinha quando eu criei o Senhor do Ishi era eu receber as pessoas como se eu estivesse recebendo em casa. Aqui é bater esse papo, cozinhar, e cozinhar para quem gosta de cozinhar, gosta de cozinhar para as pessoas e colocar realmente esse amor ali. Então, assim, eu consegui misturar um pouquinho de cada coisa, das coisas que eu gosto. Entra o marketing, entra o empreendedorismo, principalmente nessa fase que a gente está passando, que aí o empreendedorismo aflora em todo mundo, porque a gente tem que se reinventar. E isso tudo buscando realmente as novidades aqui e transmitir isso tudo para o cliente através da receita. Nossa, a gente está vendo, né? A gente chegou aqui, a gente teve todo esse acolhimento. Deixa eu picar aqui uma salsinha que eu tirei aqui do fogo, mas na verdade faltou que ela vai no creme. Ela vai ali, depois que ele está pronto, eu coloco um pouquinho de salsinha e cebolinha aqui, o cheiro verde. Que aí ela vai entrar para dar um sabor. Uma dúvida que me veio à cabeça agora. Muitas cidades que você visita são cidades grandes também. Também. Mas o sertão da Bahia, eles já tinham comido hambúrguer, qualquer hambúrguer que seja? Não. Inclusive, nessa casa onde eu gravei a receita, estava um garotinho, o neto deles, Cocheira. que nunca tinha comido hambúrguer. E você poder levar assim, essa experiência e a receita também, e deixar a receita. Você sabe que eu tive em Manaus, eu gravei a receita na Vila Flutuante. E é uma região bem humilde lá, as casas flutuantes, como se fosse a periferia. E as crianças também não têm acesso. Muitas crianças ali nem chegaram na capital e tal, então não tem acesso, infelizmente, não tem acesso a você sair numa lanchonete, numa hamburgueria. E a receita do hambúrguer de pirarucu que eu fiz lá é muito simples e com os ingredientes que eles usam, porque é o prato deles. Então, depois que eu terminei, que eu usei a cozinha e estava cheio de criança em volta, a gente comeu os hambúrgueres juntos, a avó deles falou assim, nossa, eu vou poder fazer hambúrguer para eles, com peixe, que é o que eles têm lá. E o legal é isso, né? Que a receita não fica... Porque às vezes a gente vê receitas muito elaboradas, que é difícil, às vezes, achar né? produto, reproduzir, até por conta disso tudo, né? Mas como eu uso ingredientes locais da culinária deles, eles, né? ela falou assim, poxa, é o peixe. Aí você faz ali o peixe batidinho na faca. Igual onde você fez de búfalo também? Também. Como que é o nome do local? Ilha do Marajó. Ilha do Marajó. Lá você falou que a carne de boi é muito cara, então você deu uma alternativa deles comerem hambúrguer também. Na verdade, ele só tem acesso à carne de boi ali fora da ilha, porque na ilha não tem boi, não tem lugar, só tem um rebanho de búfalo ali, a ilha inteira. Então você vai no açougue e é só carne de búfalo que você encontra. Também a possibilidade deles comerem um hambúrguer. E às vezes, como eles não têm o hábito e não têm o acesso, às vezes não tem a ideia. Então, quando eu chego, eu troco essa ideia e dou essa possibilidade. E sempre quando eu vou gravar, eu chego com bastante coisas para poder gravar, porque eu sei que vai juntar criança em volta, que vai querer provar. E E você já teve retorno das pessoas que reproduziram já, de alguma forma, a receita? Já, lá em Goiás, eu tive em Pirinópolis e conheci algumas hamburguerias lá, deixei também a receita. Eu troco muita ideia. Eu tenho um curso do hambúrguer artesanal também, eu já viajei com esse curso, e em Belém do Pará eu já tive uma turma do curso de hambúrguer, e alunos que montaram hamburguerias lá, e que usam também os ingredientes locais, que eles têm o camarão seco e tal, então assim, a gente se fala até hoje, então eu também estou conhecendo gente no Brasil, fazendo amizade no Brasil inteiro. Só pra gente relembrar, né, porque assim, algumas das receitas vocês podem conferir, inclusive essa aqui no YouTube, né? Do chefe Ion Fernandes, que é Viajando no Hambúrguer Brasileiro, que é uma série sensacional. E vamos relembrar os sabores, né? Que você já fez. Além de carne seca, pirarucu, que nós, né? Tem aquele teve de feijoada. Teve de feijoada. Vamos lembrando aqui, ó. Caranguejo. Caranguejo. Pato no tucupi, que foi lá no Pará. Eu já fiz de pequi. De frango com pequi em Goiás.
Já tive... Qual foi o de Minas, que foi a O primeira? de Minas foi de pernil. Pernil. Pernil com couve refogada, torresmo, bem característico. Aham, Mineiro. mineirinho. No Pantanal do Mato Grosso do Sul, eu fiz um com carne de jacaré, que lá no Mato Grosso do Sul eles têm uma criação autorizada pelo IBAMA, onde eles comercializam a carne, então eu consegui fazer Pode um abater hambúrguer. sem problema. Isso. Fiz um hambúrguer com carne de jacaré. Agora, no Pantanal do Mato Grosso, eu fiz o de piranha, o de pintado. O que tem mais? O de carne seca com amendoim em Sergipe. Carne seca com amendoim. gente. Isso, porque Sergipe é um dos maiores produtores de amendoim do Brasil. E eles Caramba. têm um amendoim lá como patrimônio imaterial, cultural imaterial. Na praia, você ali em Aracaju, você come o amendoim, é o amendoim cozido, aquele na casquinha que você abre e já come ali na hora. Aí eu tive lá nas plantações de amendoim, mostrei, eu falo o porquê do ingrediente. Então eu usei a carne seca, mas fiz um refogado de alho poró com amendoim e cachaça, um toquezinho de cachaça, porque lá também eles têm também a produção de cachaça artesanal. Então é bem bacana. E eu vi também, eu acompanho você, né? Você esteve em São Paulo, lá também, visitando o Mercadão? mercado lá. Eu tenho a vantagem, a gente está aqui em Penedo, nesse eixo Rio-São Paulo, e todo mundo até pergunta, mas como você consegue o A pirarucu? gente até perguntou também. Então o Mercadão de São Pequi, Paulo, né? o Mercadão de São Paulo, a gente encontra praticamente tudo do Brasil inteiro. Então, uma vez por mês, mais ou no menos. CEAGESP? Não, No Mercadão mesmo. No Mercadão mesmo, sei, o Mercado Municipal de São Paulo, Aham. fica ali na região da 25 de março. E é um passeio muito bacana para quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo, conhecer o Mercadão Eu também. não fui no Mercadão, mas já fui na 25, mas eu sou louco pra ir nesse Mercadão. Cara, ali você experimenta. Você conta de fruta, tudo, que você nunca imaginou. Não é lá que é o as sanduíche de frutas, mortadela também? O famoso sanduíche Famoso. de mortadela. Então eu consigo esses ingredientes de lá. Quando eu viajo, às vezes eu consigo na volta trazer alguma coisa, mas quando é um hambúrguer que fica no cardápio definitivo, aí eu busco os ingredientes em São Paulo. Bom, nosso creme de abóbora já está aqui no ponto. Eu vou aqui fazer Agora você já vai pro hambúrguer em si, pra carne. Vou para né? carne. Então, aqui, o que é o segredo? Isso aí. Pessoal, fiquem ligados aí nos segredos, tá? Para vocês reproduzirem depois, se vocês... E se quem reproduzir, postem e marquem, né? O Instagram do chefe João Fernandes, senhor do Ishi, e mostra, né, que vocês reproduziram a receita. Vai ser muito legal, né? Então, sim, e marca a gente também. Marca a gente Então, também. aqui é a carne seca moída com a carne seca cozida e desfiada. Isso. E aqui agora o segredo é a gente dar a liga, misturar. E uma equipe de motos passando. Aí, Aqui a cidade ela é muito visitada, né, por vários grupos, inclusive, né, dos Até motoqueiros. por ficar nesse eixo Verdade. mesmo. Então é só você misturou a carne que já estava moída com a carne desfiada. isso. E nesse hambúrguer aqui eu não uso tempero. Eu deixo o sabor O sal da própria carne mesmo. carne aqui ela predominar na carne. Porque Isso. quando você contou pra gente, e a gente assistiu também do hambúrguer de carne seca, Uhum. a primeira coisa que veio à cabeça foi como que virou hambúrguer? Porque eu já imagino ela desfiada. Né? Aí você foi fazendo os testes para poder virar para um hambúrguer. chegar nesse Ah. ponto. Porque quando você for provar, né, pelo que agora que eu vendo a receita, você vai sentir o gostinho da carne desfiadinha. Vai vir o Mas desfiado. precisa também da carne moída para dar a liga e ele não fica só Só o moído, desfiado. né? Isso, não Pra sentir tem o gosto da carne, Porque né? senão a gente não tem como fazer a liga se a gente não tiver essa carne moída. E se não tiver o desfiado, parece que não é carne seca, né? Que é a experiência da carne seca. Exatamente. E para as outras receitas você usa o mesmo processo ou não? Não, uns que tem que ser só moído mesmo. Então, a gente tem algumas técnicas que são básicas assim para fazer o hambúrguer e que dá a possibilidade das pessoas criando outras receitas. Mas a gente tem que usar uma carne, principalmente que tenha gordura, para a gente ter uma Suculenta, porcentagem de gordura e a suculência do hambúrguer ali. Nesse caso da carne seca, a dificuldade foi de ter essa textura realmente para dar a liga.
foram muitas tentativas? Foi até eu ter a ideia realmente de hidratar a carne enquanto eu estava dessalgando. E quando eu moo, ela não tem tanta gordura, mas o fato dela estar hidratada ali, eu consegui a textura que eu preciso para fazer o hambúrguer. E aí você leva todos os equipamentos que você precisa para chegar nesse processo aí. Ou quando você vai, você usa o que tiver de recurso local. Quando eu viajo, eu conto com os recursos locais, então eu tenho que Até para improvisar moer também. tudo, né? E aí, antes assim de chegar no local, eu procuro uma cidade um pouco maior, um açougue, uma casa de carnes, que eu consigo pedir para o pessoal moer a carne ali do jeito que eu já estou acostumado. E tem algumas que eu vou fazer ali na mão, vou picar a carne na faca. Então, Às vezes tem que se virar, mesmo, usar a criatividade do brasileiro. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Você se recorda a primeira vez que você fez um hambúrguer? Quando foi? Como é que foi? olha, Ou depois ou quando comeu também um hambúrguer pela primeira vez. a gente tem essa recordação assim de comer o hambúrguer de garoto, né? De ir nas lanchonetes e tal, mas que não existia o hambúrguer artesanal, Não, assim, era- a gente não conhecia, não tinha o hábito de fazer. E quando eu pensei em montar hamburgueria, eu sempre gostei de cozinha, queria montar um restaurante, mas eu queria fugir um pouco do comum, dos pratos ali, do dia a dia, de comida e Você tal. chegou a cogitar de ser realmente comido, assim, sem ser o hambúrguer em Isso, si. porque assim, eu sempre gostei de Cozinhar. cozinhar. E queria ter um restaurante para receber as pessoas. E aí eu tive a ideia, pensei no hambúrguer, comecei a estudar e comecei a fazer os primeiros hambúrgueres em casa. Não tinha ainda nenhuma data. Eu tive a ideia de montar uma hamburgueria, mas era só uma ideia. Aham. E fazia os hambúrgueres em casa. E comecei a me dedicar, comecei a estudar. Fui para São Paulo, fiz curso. E quando eu pensei em montar uma hamburgueria, eu já criei, assim, a minha ideia já era fazer uma hamburgueria brasileira, fazer algo diferente, fugir do americanizado e valorizar a nossa cultura. E então os cursos que eu fazia não ia para esse lado. Aham. Então eu tive que ir sozinho Galgando. e desenvolvendo algumas técnicas, até no meu hambúrguer mesmo, nos blends de carne, eu desenvolvi algumas técnicas particulares que eu uso e que me deu base para começar a brincar e a criar os hambúrgueres brasileiros e aí fazer hambúrguer com... Você com- gosta de se com- desafiar, né? Eu gosto também. E você sabe que é bacana criar as receitas. E quando você Sim. acerta a receita, que é o É uma interessante. assinatura, É uma né? assinatura. Ele é uma receita exclusiva. Apesar das pessoas reproduzirem, mas você que desenvolveu a técnica, né? Por mais que a pessoa reproduza, você tem, E o né? bacana que assim, as receitas estão no canal do YouTube. Aham. Então, tem algumas pessoas que até perguntam, pô, mas você está passando a tua receita? Eu acho que o aprendizado é bacana a gente transmitir, eu acho que e quando a gente ensina, todo mundo que ensina fala isso, depois que eu montei também o curso do hambúrguer artesanal, eu percebi isso, a gente ensinando, a gente também está aprendendo, é uma troca. E aí você também está... Te leva a querer desenvolver mais, né? E você tem que estudar mais, porque é uma responsabilidade você passar conhecimento, você tem que saber o que você está falando. Então, isso vai fazendo com que você também entenda mais sobre o assunto. E as receitas que estão na internet dá a possibilidade de qualquer pessoa que gosta de cozinhar reproduzir Sim. as receitas. Só que vai estar reproduzida com a personalidade de quem está cozinhando. Aham, com certeza. Então, assim, a receita nunca fica igual, vai estar com um jeitinho. Tem uma Às vezes, assinaturinha por exemplo, ali. eu vou reproduzir, mas eu quero botar alguma coisa para incrementar a receita que eu tô Não tem fazendo, salsinha, né? pega hortelã, vai Pois inventando. é. Agora, uma curiosidade minha, tá? Diga. Chefe João Fernandes, tá? Costuma pedir hambúrguer ou comer hambúrguer fora. Olha, Come hambúrguer. Será que um dia a gente vai ver uma Esses rede de fast food? aí, né? Como é que é isso? Depois que você prova, você faz o hambúrguer artesanal, você sente às vezes vontade e você come? olha, eu gosto muito de hambúrguer. Eu como aqui na hamburgueria e sempre que eu viajo, eu procuro experimentar um hambúrguer ou visitar uma hamburgueria da região que eu tô e ver o que tem de diferente, o que as pessoas estão fazendo de diferente também.
E é bom que a gente troca muita ideia. Então, assim, sempre que eu saio, que eu posso, eu como hambúrguer. Na verdade, eu gosto de comer de tudo. E quando eu estou viajando, eu gosto de experimentar também a culinária local. Não Sim. só a culinária do prato que eu estou fazendo, a receita. Mas hambúrguer sempre está ali na lista de Procurar lá. E o que você analisa, assim? É textura, é o sabor da carne, é o tempero, é o conjunto? O que você... Ou você só curte o Não, momento? eu sei que você analisa... Como é que é isso, esse seu paladar? Né? Porque deve ser algo Não, até diferente. dar um exemplo, a gente, publicitário, designer, a gente olha um cardápio, a gente já olha com o nosso olho de publicitário. É. Então eu imagino você experimentando qualquer que seja o hambúrguer. Pois Sem é. querer rola, né? Eu vou falando e vou seguindo aqui a nossa receita. Já respondo a tua pergunta. Sim. Eu vou só Ele modelar precisa se um concentrar hambúrguer. nessa parte aí, que é a parte principal. Ele precisa mostrar como é que ele faz, né? Aqui eu vou modelar o hambúrguer, ele já está com a liga. E é sempre na mão, assim, a medida é a mão. Na verdade, assim, na hamburgueria, os hambúrgueres são pesados, é tudo padronizado. Mas a palma da mão normalmente é uma medida que você faz padrão ali, 180, 200 gramas. Eu gosto de modelar ele na mão, faço totalmente artesanal mesmo, que eu acho que fica bacana, ele fica um hambúrguer rústico, fica característico artesanal. Mas você pode usar um anel ali de inox para você. Tudo ok também. Pra você. Também, né? Existem Mas aqui é moldes. artesanal mesmo, tá? Aqui é Feito artesanal à mão, não na massa. Aqui eu não vou colocar óleo, não vou colocar nada. A frigideira já... A própria gordura da carne. Esse vai barulhinho já... Então, a frigideira tem que estar quente para ele selar, né? E não deixar a gordura sair ali da carne. Para ele ficar, né, com aquela textura. Ó, eu só tenho dó de quem tá vendo, porque não tá sentindo o cheiro. Não tá sentindo o cheiro, porque tá incrível. Mas é só vir aqui no Senhor do Ixi também pedir esse prato, né? Não tem problema. Você abre a sua cozinha para as pessoas visitarem ou acompanharem o seu processo? Então, quando a pessoa pede, às vezes, dependendo de como tá o processo ali, a pessoa pode conhecer sim. Vamos montar o pão? Vamos Será lá. que o pessoal vai providenciar o pão ali? Pegar ali, vou ajudar o meu amigo Carlos a pegar o pão. Inclusive, o pão, João, esse pão, qual que é a origem dele? Então, quando eu montei a hamburgueria, o tradicional era um pão com gergelim, que a gente via nas lanchonetes e tudo. Eu queria algo um pouco diferente. Então a gente desenvolveu a gente teve a ideia, né, de colocar o parmesão no pão e essa é a característica do pão que eu uso aqui. Nossa, o cheiro pães... dele é muito bom, gente. Muito Vocês bom. não têm noção de como esse pão é cheiroso, tá? E aí vocês O pão produzem aqui ou não? Não, esse não, mas a padaria produz especialmente pra gente. Para vocês, né? E aí você perguntou o que eu vejo, né? O que eu... Quando você está experimentando o hambúrguer. Então, eu procuro mais ver o sabor do que as pessoas e os chefes estão usando ali na hora. O pão, você até falando do pão, é uma coisa que faz parte também de a composição do hambúrguer. Então, a gente vê como é que está o pão. E a carne, a principal característica que um hambúrguer artesanal tem que ter é suculência. O sabor, não é todo mundo que tempera, eu gosto de temperar a carne, não é todo mundo que tempera. O normal é você colocar sal e pimenta na hora que está grelhando, mas eu gosto de colocar sabor, isso é uma característica particular. Mas a suculência é o principal. Você tem que comer um hambúrguer artesanal. Sem querer, você já está analisando isso. Não, Não tem como. assim, eu acho que é o que todo mundo espera do hambúrguer artesanal. É a suculência ali. Mas você fica analisando quando chega o prato? Não. Automaticamente. Não tem Às vezes como, né? porque, na verdade, quando você trabalha com alguma coisa, se você tem contato com isso, você... Foi o que eu falei, a gente vê o cardápio, vê É, qualquer coisa, vê a gente já tudo, fica é. com aquela... Vocês que trabalham com marketing, o que vocês veem, assim, como é que A gente é vê a isso? estética como O um todo, cardápio, né? A o gente local. vê fonte, layout, imagem, Não tem tudo, como. né? Mas vocês andam na rua observando o marketing? Sim, tá Só- bem. é automático, Sim, é automático. Acho que Acha acontece erro. com você também, né? Mas você fala, caramba, isso aqui podia ser feito dessa forma, enfim, né? Esses Então é dias eu vi... importante a gente saber, né? Que Aham. tem isso também. Esses dias eu vi que você postou fazendo, se não me engano, era na churrasqueira ou na fogueira.
Eu fiz no forno a lenha. No forno a lenha. Aí muda o gosto também, porque tem a fumaça. Muda o sabor, muda ali o tempo de você preparar. Então, assim, eu sempre... Foi um passeio que eu fiz com os amigos, e sempre que tem cozinha, ali naquela noite teve caldo, teve pizza, e aí já estava assando a pizza no forno a lenha. Eu falei assim, eu vou fazer meu hambúrguer aqui no Não forno perder a a lenha. oportunidade, Vamos brincar. né? É o que eu falei, a cozinha é uma brincadeira. Sim, Pra, é uma eu experiência acho que, mesmo. eu acho que é isso que é o legal. Eu vou... Vamos lá, vamos ver o processo. Agora a gente já vai para a parte do preparo, que é a parte de finalização, né? Isso. Eu vou separar aqui o pão. Vou colocar uma saladinha aqui. O alface você planta aqui? Não, esse Não, isso aqui é o normal que a Compra gente por aqui consegue. mesmo. Da forma com que ele coloca o alface, tem uma você viu? técnica ali, Tem né? uma Faz rasgadinha. toda uma sainha O ali pra hambúrguer, fazer. a gente sabe que nem todos os hambúrgueres eles levam alface e tomate, né? Mas a receita tradicional ou não, isso surgiu, você tem esse Surgiu nos Estados conhecimento? Unidos, talvez. Surgiu sem alface e Então, depois foi colocar para parecer um pouco mais natural? Na verdade, Mas- assim, eu não sei exatamente o porquê da salada. Na verdade, foram agregando ingredientes. Então, era só o Carne. pão com a carne, e antigamente era um pão quadrado, como se fosse um pão de forma. Depois que eles começaram a usar o pão redondo, que é o pão que a gente conhece como pão de hambúrguer, e aí você vai agregando, foi agregando, e até para valorizar isso, os sabores e o prato. Ficar esteticamente bonito também. Também. Aham. E aí Esse é você o vai queijo? botar um queijinho. Esse é o queijo de coalho, que eu vou passar ele ali na frigideira também. Também típico, né? O queijo. Ah, Típico aquela também do delícia. Nordeste. Eu adoro queijo coalho. É muito churrasquinho bom. tem que ter um queijinho Nossa, é bom demais, gente. Tem a ordem salada, hambúrguer, queijo, salada, Isso é queijo, pessoal. hambúrguer. Tem chefe que coloca a salada por cima, o hambúrguer por baixo. Isso é pessoal, a montagem do hambúrguer. Não, e a gente vê que ele vai criando uma crosta, né? Assim, É que é o, por se- é fora. o selar, né? Ó, eu coloco aqui agora Ah, já vai ali junto. O creme de abóbora. o creme de Gente, abóbora. vocês têm noção. Tá Vamos muito dar cheiroso isso uma aqui. esquentadinha nele aqui. A boca tá salivando. Tá. Nossa. E aí o que eu vou fazer? Vou passar o queijo de coalho aqui, dar uma douradinha nele, nessa frigideira mesmo, que ele já pega um pouquinho o gostinho que ele vai caramelizar aqui com esse sabor do hambúrguer. Não, e a cor fica muito bonita, né? Da carne seca. Olha só, Não, fica um prato colorido fica. bonito, né? esse aqui eu faço uma cama aqui do purê. E até uma curiosidade, esse fogãozinho você comprou para as viagens, para facilitar. Para as viagens, porque como eu disse agora, o projeto ele tá com uma característica de expedição. Nessa última viagem, foi a primeira vez que eu acampei. Então, assim, a gente acampou numa tribo indígena, na região amazônica lá do Mato Grosso, na beira do rio. Então, eu uso o fogão para gravar também a receita, se eu tiver que gravar ao ar livre, nas viagens. E estou usando ele também para uso pessoal ali no acampamento, assim, uma experiência. Mas se tiver que cozinhar no fogão a lenha, você vai fazer. Não, de qualquer forma. Forno de qualquer pizza, forma. onde tem fogo ali, tá Onde usando. tiver, vai sair fogueira. hambúrguer, né? Até na fogueira, se precisar, você dá um jeito, né? Porque você é virão. De qualquer forma, a gente vai dar um jeito. Cozinhar no fogão a lenha É sensacional. é uma experiência à parte, assim. Eu não sei se é a fumaça da madeira. Alguma coisa dá um sabor Dá um diferente. sabor né? dá um feijão sabor, é impressionante. a lenha dá um sabor. Qualquer E ali é um ritual, né, que a gente tem ali. Tanto que no interior de Minas, a comida entra no fogão a lenha ali quase que junto com o café da manhã. E fica ali horas. E a comida ela fica mais saborosa justamente
lentidão no preparo. Entendi. E aí vai apurando o tempero, os sabores. Eu achei junta que fosse com a defumar. Ah, então. Também, É é um Também, conjunto. acho que é tudo, né? Mas a lentidão do processo. o essencial. E se pra for em você- panela de barro, de pedra também, aí Também, mais aí ainda, vai, né? Eu acho legal a panela de barro que você tira do fogo e ela continua Continua borbulhando. cozinhando, É, porque você não mantém pode o calor deixar ali. muito, você tem É. que terminar de cozinhar, né, fora do fogo. Manter a caloria, igual o pessoal fala, Pois que é é. o calor dele. Eu não sei se Queijinho você já viu, douradinho. Olha aqui, ó. mas meu pai, com um amigo dele, o cara tinha uma fazenda onde o fogão era num cupizeiro. Eu já vi, eles fazem o forno também no Isso. cupizeiro. Ó, e é impressionante, a panela tá fervendo, você vê ela vermelha, você pode ficar encostado no cupizeiro assim, ó. Que não Tá, sente tá o frio calor. por fora. Aí no interior a gente fala que não passa caloria, lá eles falam de caloria. É. É Eu impressionante isso. vou. Você pega ali pra mim a plaquinha, a gente tem uma. Com a Vanusa ali. Ah, é, porque tem, né? Tem Tem todo, todo o acabamento, assinatura. que é a marca registrada, né? Do chefe. Aqui o queijo de Até o coalho. hambúrguer é instagramável. É, com certeza. Nossa, E aí gente. eu Você identifico come cada com os olhos receita. também, Ó, né? esse aqui Senhor carne é o seca. senhor carne Finalização seca. da receita, gente. Olha só. Chique Que demais. vocês vão provar. Ai, é se eu claro. como, se eu admiro. Vou fazer, gente. Vou deixar aqui para vocês apreciarem um pouquinho, mas a gente já vai provar. A gente vai fazer esse esforço, tá, gente? Por Nossa, vocês. Gente, vocês, ó, depois a gente conta Olha para só. vocês. Se vocês quiserem provar, venham até aqui, Penedo, seu Luiz, provem. Porque Tem o contato dele na nossa tem descrição. outros sabores aqui, tudo isso, alguns sabores muito especiais de cada região também vocês podem encontrar aqui. Mas hoje a gente está provando esse de carne seca. Olha lá. Nossa, Bonito, hein? gente, olha que lindo, olha essa cor. Olha, ó, um guardanapo ali pra vocês. Nossa, gente. vamos lá. Chegou o momento tão esperado. Vou tirar essa carne aqui. Com licença. Faça as honras. Vou pegar aqui essa parte. Ó, nossa. Bonito tá, hein? Me Gente, fala aí. eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nas câmeras. Ó, olha essa textura. Olha isso, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Que hoje, assim, hoje a gente tá muito chique, né? Eu já Hoje a vou gente pegar tá um com muitas pedacinho aqui. câmeras e coisa, a gente tá até com grua. Olha isso, ó. Tudo no improviso, mas assim, porque é um dia Peguei especial, um né? pedaço só do hambúrguer aqui, ó. Isso. Sensacional. Ó, então vamos ver. Vamos Nossa, brindar aqui, ó. Vamos brindar a nossa. E vamos lá. E agora vamos à parte difícil do negócio. E a ideia é se transportar pro sertão da Bahia. Com Estamos hambúrguer sentindo a de vilazinha lá, ó. Jabá com girimum. É que eu ainda não conseguia avaliar. Preciso provar mais. E foi o que você falou. O gosto da carne seca. A carne seca tá aqui. É, Nossa, você sente exatamente ali o sabor de comida caseira. ó. Sensacional. Solta os cachorros, porque isso aqui tá É muito bom. muito bom. Você, assim, sal na medida. Você sente o gostinho de cada Item. ingrediente. É o queijo coalho, a carne predomina, Sim, com certeza, mas, por exemplo, se eu tiver a minha sensação, tá? diga. A carne, ela tem o sal, que é típico dela, mas o creme de abóbora, ele vem suavizar esse... Equilibra. E quando você come tudo junto, gente, é uma explosão de sabores. Eu realmente estou me sentindo no Nordeste. Mas, assim, além do cenário, né? Então, assim, só parabenizar, porque... Obrigado. Incrível, gente. Ó, experimentem, venham até aqui Penedo experimentar, que é muito bom. Muito bom. Obrigado. Ó, a gente queria agradecer, né? Promessa cumprida. Promessa cumprida. A gente está aqui gravando tanto material para o nosso podcast, quanto também para O canal. Seu canal, seu Viajando YouTube. no hambúrguer Viajando no A brasileiro. gente, eu falo que foi assim uma felicidade muito grande de receber e a gente ter essa oportunidade de estar aqui de novo. Que você é um cara assim que tem uma visão e tem um talento que a Obrigado. gente admira muito. E sempre que a gente puder, a gente quer estar fazendo essa parceria com você, porque a gente, né, fica muito feliz e o nosso conhecimento Tudo aumenta, agrega, né? enriquece, né? Eu Agrega. fico feliz. E eu agradeço a retribuição aí da visita. E, de uma certa forma, também
é um passeio. Vocês saíram do apartamento, saíram do AP301 para passear um pouco e ter essa experiência aqui de um pouquinho do sertão aí nessa visita. Muito bom. Agradeço demais. Então, esse conteúdo vai estar aqui no Viajando no Hambúrguer Brasileiro e vocês vão poder acessar também lá no canal do AP301. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês vão ver lá também, vão poder conferir a visita que eu fiz lá no AP e um bate-papo muito gostoso lá com o pessoal do AP301. Isso aí. É isso aí. Então, ó, esse foi o vídeo especial do Dia Mundial do Hambúrguer e agradeço você que acompanhou o vídeo até aqui. Siga as nossas redes sociais e lembre-se de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Abraço, até mais. A gente fica aqui comendo. Isso Tem mais aí, pra ó. vocês. E se vocês quiserem, além de assistir ou ouvir, nós estamos nas plataformas digitais também, né, Carlão? Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Só colocar lá, procurar o AP301. o AP301. Tá em todas as Vocês vão plataformas. conferir diversas entrevistas, bate-papo que eles têm lá, cada um com um tema diferente, muito bacana. Isso aí. Certo? Tchau, Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, Agora até a gente vai mais. comer muito aqui, tá?